Agora eu acho que as pessoas já vão me escutar, né? Muito boa noite, tudo bem? Bom, espero que todos possam estar me ouvindo aí. Só mais um minutinho que as coisas aqui estão sendo resolvidas. Muito bem, muito bem. Muito boa noite. Tá tudo bem aí? Quem já entrou e está me ouvindo perfeitamente, por gentileza, digam olá, estou aqui. Não tem olá, estou aqui. Mas eu acredito que seja por conta do nosso amigo Delay. Não sei se vocês conhecem. Não é nenhum amigo meu, não. Aqui, agora já ficou ótimo. Já consigo visualizar o que está acontecendo. Deixa eu só tirar o som daqui, porque eu não preciso me ouvir aqui, né? Só um pouquinho. Maravilha. Então acho que agora está todo mundo me ouvindo. Tem um pouquinho de delay mesmo, é normal, essas coisas acontecem. Eu vou tentar melhorar o som um pouquinho, vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir melhorar o som um pouquinho, melhor para todos nós, né? Bom, meus queridos, acho que muitos de vocês já me conhecem. Eu sou advogado, meu nome é Vanderlei. Trabalho nas causas da fosfoetalonamina sintética já há algum tempo, né? Tô quase vovô nessa situação aí, mas estou pronto para ajudar no que for necessário, tá ok? Não venho aqui para causar polêmica, não venho aqui para causar problemas. Como assim minha live não está na página, gente? Não entendi. Bom, deixa eu só prestar um esclarecimento aqui. Eu não sei o porquê, mas eu recebi uma notificação da página indicando que eu estou ao vivo, que eu estou online, tá? Mas por algum motivo a administração não está localizando a minha live. Eu vou encerrar, vou fechar a tela aqui, uma telinha aqui, e vou dar seguimento. Vamos ver se o pessoal consegue me achar, se vai logo ficar bacaninha, ou se as coisas vão ter que tomar outro rumo aí, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo me ver. Eu consigo me ver. E eu vejo que tem algumas pessoas já conectadas. Para as pessoas que estão me assistindo, que estão conseguindo me ver, estão conectadas, meu boa noite. Ótimo. Não fiz assim. Eu fiz o comum. Estou usando um programinha especializado em transmissão. Peguei o link lá para transmissão e estou transmitindo. Não fiz nada de diferente, não. Não fui eu. Se foi, não fui eu. Não vi, quem me viu mentiu, né? Assim, sabe a história? Tá bom. Pessoal, hoje eu estou aqui, ainda aqui no escritório, trabalhando um tanto quanto nas questões da fosfoetalonamina e outras questões também, que acabam deixando a gente de cabelo branco, tá vendo aqui, ó? Já tô com um monte de cabelo branco. Isso não é a idade, não. Isso não é a idade, não. Isso é realmente preocupação. Preocupação com as coisas que a gente acaba assistindo, que a gente acaba vendo, que não tá assim, não tá legal, não tá bacana. Poderia estar melhor, mas não está. E já dizia um dos grandes filósofos que aquele que consente com o silêncio, ou seja, aquele que se mantém em silêncio face a iniquidade, ou seja, face às coisas ruins, ele faz parte daquilo. Então eu não vou fazer parte de nada ruim. Eu não vou fazer parte. Ao contrário, eu vou sempre lutar e guerrear para ser um diferente, para montar a minha história, efetivamente, né? E montar uma história efetivamente fazer a diferença naquilo que lhe é
peculiar e é o que você faz de forma mais especial. Eu sou um mero aprendiz de advogado, ainda pretendo aprender muito na vida, não sou o pior, mas por óbvio que também não sou o melhor. Eu me coloco numa condição bem normal e de aprendiz. Tenho aprendido muito e sei que ainda tenho muito a aprender. Mas existem alguns conceitos básicos que esses a gente não aprende na faculdade de Direito e não aprende na leitura de livros de filosofia ou de autoajuda ou qualquer outra coisa que o valha. Nós aprendemos com a mamãe em casa, ou seja, educação, preceitos mínimos de tolerância, preceitos mínimos de moralidade. Ainda que a moralidade, em cada região do mundo, seja um tanto quanto diferente, né? Por que um tanto quanto diferente? Muito simples. Aqui no Brasil, por exemplo, não há uma vedação legal. O que é vedação? É proibição. Há uma proibição legal do casamento ser realizado entre duas pessoas por duas vezes. Opa, como assim? Pois é, se você não se divorciar, você não pode casar de novo, né? Ou seja, existe um impedimento legal. Bom, esse impedimento legal também existe para uma série de situações na vida. Então não dá para botar as carroças à frente dos bois e esperar que as carroças andem de forma a contento, que andem certinho e que te carregue para o lugar certo, né? Então, ainda que a moralidade seja diferente, ou seja, aqui isso é proibido, mas, por exemplo, lá na Arábia, isso é totalmente tranquilo, ainda porque o homem pode ter quantas mulheres ele aguentar, o bolso dele aguentar ter. Em outros lugares é o contrário, é a mulher. Em outros não se regula nada disso, cada um por si, Deus por todos, né? O que eu quero dizer com isso é que nós estamos, todos aqui que estamos interagindo aqui nessa live, nós estamos numa mesma região. Tanto é que eu não estou sendo obrigado a falar em outra língua, porque se ainda eu fosse falando para o público americano ou inglês, eu estaria aqui falando inglês. Se eu estivesse falando para um público argentino, espanhol, eu estaria falando em castelhano, né? Veja só, é complicado você indicar como as coisas vão acontecer de forma totalmente diferente do que se é. Então, vejam, onde eu quero chegar com isso? Eu não vou aqui, de forma nenhuma, atacar, maldizer ou apontar. Não é isso, não é esse o objetivo. Eu acho que o objetivo do grupo, no geral, e do Instituto, é trazer informações acerca da produção da fosfoetalanina sintética, as questões pertinentes, as questões legais, que envolvem efetivamente o desejo das pessoas, né? Que é ter acesso à substância para poder utilizar como medicamento, né? Para poder utilizar por hora como suplemento alimentar, né? Sendo acompanhado por terapeutas ortomoleculares, nutrólogos, oncologistas, né? Pessoas especialistas naquilo que fazem de melhor para levar para você que está assistindo e é paciente oncológico, levar para você uma qualidade de vida melhor, levar para você a esperança de uma possibilidade de cura, levar para você um pouco de amor no meio de tanta dor, né? Ainda que rimou, mas não foi nada planejado, né?
é isso que se pretende. A intenção do grupo é promover, não vender, é promover meios que possam facilitar o dia a dia do paciente oncológico, que possam trazer alento, que possam trazer, com equipes de terapeutas, psicólogos, médicos, que possam trazer esse alento. E é claro que a equipe jurídica e a equipe voltada ao ativismo político da fosfoetanolamina tem que lutar para que os nossos queridos governantes, gestores de poder público, possam começar a inserir nas pautas dos seus discursos não só a inserção na pauta, mas efetiva política nesse sentido, né? Vejam, há poucos meses, meses não, acho que foi o mês passado, o presidente o presidente não foi no mês passado, não. O presidente foi há alguns meses. O presidente Bolsonaro, ele disse que iria se empenhar e muito, né, na questão da fósforo. E a gente não está parado aqui esperando, não. A gente está seguindo em frente, atrás da liberação, né, junto aos órgãos competentes. Sendo pedido, inclusive, sendo feito pedidos, inclusive, ao nosso Supremo Tribunal Federal, para que se coloque em julgamento a questão da fosfoetanolamina, da AD, né? Para que acabe com essa celeuma, com essa confusão, com essa bagunça, com essa balbúrdia que hoje é a questão da fosfoetanolamina, botando fim à esperança das pessoas. Isso é inadmissível. Então, tem se lutado com isso. O que eu venho trazer nesta noite são atualizações de um processo que foi movido pelo professor Gilberto, quando vivo, em desfavor, ou seja, contra a PTT Pharma. Veja, de novo eu vou marcar um ponto aqui. Eu não vou acusar, eu não vou denegrir, eu não vou apontar, mas eu vou expor os fatos. E o juízo de valor vai ficar a seu critério. O juízo de valor não vai ser meu, vai ser seu. Você, paciente oncológico que precisa desse composto, dessa substância, e de repente decidiu requerer para o laboratório PTT Pharma, né? Muito bem, você tem todo o direito, aqui inclusive o nome do instituto e dos grupos, é seu direito de saber, é seu direito de escolher. Então, é um direito seu, só que a gente só consegue exercer o direito de escolha de uma forma saudável quando nós temos as informações para isso, né? Eu vou, de fato, detalhar algumas questões. Como todos bem sabem, houve, sim, um processo feito pelo professor Gilberto. Eu vou ver a data aqui para não falar bobeira. Que foi protocolado no dia 14 de março de 2019, tá? E vejam, eu vou dizer com poucas palavras ou de uma forma que vocês consigam entender, fora do juridiquês, que é uma linguagem própria de advogado, né? Brincadeira, aqui a gente fala juridiquês porque as pessoas, a gente acaba usando sempre uma linguagem um pouco mais formal, né? E aqui não há necessidade de a gente usar essa linguagem formal. Mas a estrutura, como é que funciona quando você precisa... Você tem um direito, né? Que é algo que lhe é inerente, ou seja, é algo que lhe pertence e que alguém tem que executar porque é um direito, ok? Muito bem. Então você tem um direito de receber um medicamento, ok? Quem tem que executar esse direito? Quem tem que botar em prática esse direito para você? Muito simples. Estado. Estado, quando eu digo município, Estado e governo federal, né? Todos eles de forma solidária. O que é solidário? Qualquer um deles que cumprir a obrigação está cumprido, não importa. Todos eles têm essa obrigação, né? Muito bem. Então você tem o direito, tem quem vai fazer e tem que cumprir, ok?
ok? Muito bem, vamos lá. Já temos um parâmetro. Então, você vai pedir isso para quem? Porque você, pessoa física, precisa de algo que quem tem a obrigação de fazer é o Estado, que, por meio de seus governantes, exercem o poder executivo, né? E você é parte desse conjunto político sendo povo, né? População, povo, cidadão, né? Você pode pedir diretamente? Pode. Você vai ser atendido? Não. Porque vão colocar barreiras, quer sejam barreiras legais, quer sejam barreiras ilegais, quer sejam barreiras lobistas, enfim, vão ter barreiras. E quem vai te auxiliar nesse processo? Quem vai te auxiliar nesse processo é o Poder Judiciário. Ou seja, você tem um direito, o Estado precisa fazer, mas não o quer, e quem pode forçar o Estado a fazer é o Poder Judiciário. Isso é a estrutura inicial de um processo. Ou seja, você vai pedir para o Poder Judiciário, através dos seus juízes, desembargadores, ministros, que obriguem o Estado ao cumprimento do seu dever de entregar um medicamento. Muito bem. Então a gente já sabe quem pode pedir, quem vai mandar fazer e quem tem que fazer. Quando você faz o pedido, você tem que narrar o porquê você está pedindo. Você não pode simplesmente pedir, eu quero que o Estado me forneça uma cirurgia no braço para tirar, sei lá, 2 veias. Pensa, sei lá, estou falando bobeira aqui até. Para tirar alguma coisa sua, ok? Mas e aí? Só porque você quer? Não, tem que ter um porquê. Então, no geral, como é que funciona? No geral é assim, ó. Fulano de tal, desde tal data, é cometido pela enfermidade XYZ, se de tal. Evoluindo em ambulatório, aí você vai contar tudo, né? Você vai contar tudo que lhe acomete, né? Aquilo que está sendo acometido. Você vai contar para quem? Você vai contar ou para um defensor público, ou você vai contar para um advogado. Ok? Qual é a obrigação do advogado ou do defensor público? Este é o juiz primário, o juiz primeiro da causa. Ou seja, ele é quem vai lhe ouvir os seus fatos, ouvir aquilo que você pretende e vai te dizer sobre a possibilidade ou sobre a impossibilidade. Porque ele é o primeiro juiz da causa. Ele vai analisar para você e vai dizer, pera um pouquinho. Você não pode pedir dessa forma porque você não tem direito. Você não pode pedir daquela forma porque está errado você pedir assim. Tá? Então, é assim que funciona. Ok? Muitos colegas fazem pedidos absurdos. Relatam aquilo que o cliente pede e toca o barco. Por isso nós temos uma quantidade de processos considerável. O último número do CNJ, se bem me recordo, passou dos 8 milhões de processos. Né? Então, é por isso que às vezes a gente ouve dizer que, nossa, esse processo é demorado, porque realmente tem bastante coisa para ser julgada. E coisas, às vezes, bestas, que não precisariam da chancela do Poder Judiciário para que fosse concedido ou improcedente. Né? Então, assim, se bem me recordo, lá das cadeiras da universidade que cursei, essa é uma das primeiras lições que o advogado tem, que é de ouvir, saber o direito, reconhecer, apontar e indicar ao cliente a melhor possibilidade ou de não indicar e dizer não faça que você vai ter problema. Essa incumbência também é do defensor público lá, aquele que trabalha ou na Defensoria Pública Estadual dos Estados ou na Defensoria Pública da União.
Esse é o dever principal, né, de todo aquele que deve cumprir o juramento que é feito quando da outorga, ou seja, do recebimento, não da carteirinha, porque quem tem carteirinha é quem é filiado de algum clube, né? E a OAB não é um clube para você ter carteirinha. Ela é uma entidade, uma das mais respeitadas do nosso país, de maior confiabilidade, né? Acima, inclusive, das Forças Armadas. Você recebe essa carteira aqui, ó. E é outorgada essa carteira. Quando você recebe essa outorga, você recebe essa carteira, você está recebendo uma responsabilidade. Muitas vezes, a responsabilidade, para muitas pessoas, não é levada a sério. Como a gente acaba vendo, né? Não é levado a sério. E aí, essa pessoa está acima da verdade? Não está. Não está. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, que essa carteira, ela precisa estar junto, sempre, de um preceito mínimo de educação, de moralidade, de consenso, ok? Eu iniciei a fala dessa forma para poder dizer para os senhores a questão dos fatos de uma petição inicial. Por quê? Porque eu sei que os senhores não são advogados e não têm obrigação nenhuma de saber. Ou seja, mas agora os senhores sabem que quando a gente vai fazer um processo, vai iniciar um processo, a gente precisa contar uma história. E quando a gente conta essa história, a gente está contando a história que o cliente nos contou. A gente está dizendo algo que o cliente nos narrou, a insatisfação que o cliente nos passou, ou assistido, né, nos passou. E esses são os fatos. Ou seja, não existe a possibilidade. Aliás, existe a possibilidade, né? Quando falta o caráter, quando falta hombridade, quando não há o dever sendo cumprido da forma que deve ser cumprido, né? Ou seja, do advogado escrever os fatos do jeito que ele achar que tem que ser. Não, pera um pouquinho. Mas eu não concordo que o senhor não queira que a produção seja feita na PDT Pharma por conta de um erro XYZ. É melhor dizer de outra forma. Olha, orientar o cliente numa situação como essa é possível. Mas se o cliente disser, não, eu quero que siga desta forma, por quê? Porque este é o meu requerimento, é o meu pedido. Eu me responsabilizo. Perfeito. Tem que ser feito daquela forma. Porque o que o advogado faz é representar a pessoa. Por quê? Porque a pessoa que está fazendo, que está entrando com uma ação judicial, ela não tem o poder de pedir, né, ao Poder Judiciário. Ela não tem. Só tem o poder de pedir às pessoas, ao cidadão comum, ele só tem o poder de pedir ao Judiciário quando das varas dos juizados especiais, cíveis, federais, criminais. Aí sim pode ser feito até o limite de... Aí tem um limite de 40 salários mínimos, enfim, tem toda uma situação que não vou entrar no mérito. Ou seja, mas nesse ponto é possível. Em outro ponto não é. Quem tem a outorga, ou seja, o direito concedido pelo Estado para assim fazê-lo? Os advogados, defensores públicos. E tem que respeitar uma ordem, não é feito de qualquer forma, não é bagunçado dessa forma. Então dizer, inicialmente, que os fatos narrados por um advogado dentro de um processo judicial foi feito pelo advogado porque o advogado quis pensar daquele jeito e ali tem o pensamento do advogado, é uma mentira sem tamanho, além de uma imoralidade imensa. Bom, eu vou tentar ver se eu consigo liberar esse pedaço aqui para vocês assistirem, vocês verem do processo, tá? Que eu tenho que tentar guardar o máximo possível da questão de nome, CPF, RG, né? Para não expor deliberadamente, né? Eu vou ficar menorzinho,
muito provavelmente num dos cantinhos da tela agora, para que isso fique mais tranquilo. Vamos ver. Opa. Não, 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 não. Não, 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 não. Muito bem, vamos lá. É que eu tô aqui onde eu tô com um monitor só. Então, realmente, eu peço perdão porque acaba ficando mais difícil com um monitor só. Geralmente, de casa, eu tenho 2 monitores e fica mais fácil, tá bom? Opa, vamos lá, mouse, me ajuda. Ok. Então, aqui, gente, se vocês estão conseguindo enxergar, deixa eu ver. Não, tá outra coisa. Então, eu vou tentar fechar essa telinha aqui para ficar uma só. Ótimo. Agora eu acho que vocês devem estar enxergando o que eu estou enxergando, né? Vamos ver se isso vai dar certo. Um pouquinho de paciência, viu, gente? Por favor, peço a gentileza dos senhores terem um pouquinho de paciência. Bom, eu estou acompanhando aqui em outro lugar também. Ah, tá aparecendo os dados do processo. Muito bem. Bom, esse processo que os senhores estão vendo foi movido pelo professor Gilberto, tá? Contra o laboratório da PDT Pharma, tá? Então, eu vou tentar aumentar aqui, ok? Está aumentando um pouquinho. Não sei se os senhores já estão conseguindo ver. Deixa eu ver se os senhores estão conseguindo ver a forma que eu aumentei aqui. Eu acho que vou ter que aumentar um pouco mais. Pronto. Agora eu acho que ficou mais visível, né? Bom, então aqui, ó, vocês podem perceber que existe um processo judicial que foi iniciado pelo professor Gilberto, ok? Tá aqui, ó, o professor Gilberto, tá? Aqui, ó, Gilberto Olivaldo Querice, ok? Muito bem. Ele é o requerente, tá certo? Tá aqui, ó, requerente. Aqui, ó, são os nomes dos advogados que representam os interesses do professor Gilberto. Mais embaixo, a pessoa ou empresa, no caso aqui é a PDT Pharma, a qual está sendo requerida, sendo processada pelo professor. Esse processo não está sob sigilo ou segredo de justiça, né? Não há nenhum problema de esses processos. Você pode inclusive encontrar com esse número aqui diretamente no site do Diário Oficial do Estado, as atualizações processuais, sem nenhum problema. Eu estou usando esse acesso porque sou advogado e tenho o direito de mostrar e ter acesso a isso, ok? Muito bem. Então aqui, ó, eu vou clicar aqui, tá? Eu vou tentar trazer essa pasta para cá, para que vocês possam ver também essa pasta, ok? Eu vou tentar, opa, aqui não, aqui, muito bem, eu quero ir lá para cima. Lá para cima eu vou aqui na petição inicial e vou diminuir aqui, opa, vou diminuir aqui, ok? Muito bem, então, veja só. Eu estou aqui com a petição inicial redigida pelo advogado que iniciou o processo. Está aqui os dados do professor, vou ocultar esses dados, tá? Só para vocês verem que é lá do professor, viu, passou, ok? Para não expor os dados pessoais de ninguém. A ideia não é expor os dados pessoais de ninguém. Mas vamos lá. Os fatos que estão sendo narrados aqui estão claros. Para mim, estão claros. Em março de 2016, e eu estou fazendo questão de entrar no site do tribunal e mostrar para vocês que isso não é invenção minha, não é invenção da Gisele, não é invenção de ninguém, tá? Isso é uma realidade. Diz sobre março de 2016, foi realizado entre as partes, Estado de São Paulo, um contrato de parceria sobre a produção e dessintetização da droga.
que não é droga, mas tudo bem. Fosfetanolamina, denominada popularmente como a pílula do câncer, que assim, infelizmente, foi denominada, né? E aqui diz que o referido contrato possui a vigência de 9 meses, tendo seu término para 2016, apenas para suprimento da pesquisa que estava sendo elaborada. Ok? Lembrem-se que isso é fala do professor Gilberto. Uma das condições do referido contrato é de que somente o senhor Salvador Claro Neto, químico, coproprietário, depósito da patente, deveria orientar o processo químico de fabricação junto à requerida. Isso não é um desejo meu, isso não é um desejo seu, não é o desejo de nenhuma outra pessoa fora do processo, é desejo do professor Gilberto, que nessa época estava muito bem vivo. Vamos lá. Em 2017, precisamente no dia 19, o requerente, quem é o requerente? O requerente é o professor Gilberto, de novo. Fez o quê? Notificou. Quem? A requerida. Quem é a requerida? PDT Pharma. Da rescisão e revogação da autorização. Rescisão. Rescisão significa... quando você contrata, você também pode destratar. Nesse caso, existe um termo mais claro, que é a rescisão, ou seja, acabou, não pode mais produzir, não pode mais fabricar, né? Bom, pois, o senhor secretário, excelentíssimo, ilustríssimo secretário de Saúde do Estado de São Paulo, através do ofício tal, havia suspendido a pesquisa clínica da fosfoetanolamina sintética, solicitando o retorno do senhor Salvador às funções junto à Universidade Federal. Ressalta-se que ficou patente nessa notificação que a requerida não poderia, a partir daquela data, ou seja, a partir de 19 de junho de 2017, não poderia, sob qualquer motivo, produzir a referida substância cuja propriedade intelectual pertence ao notificante, professor Gilberto. Na referida notificação, foi solicitada a requerida um prazo de 24 horas do recebimento da notificação, fizesse devolução de todos e quaisquer documentos materiais relacionados às informações confidenciais da pesquisa, o que de fato não foi feito, ou seja, não entregou. Mesmo com o término do contrato e o recebimento da referida notificação, a requerida continua a fabricação da fosfetanolamina sintética, sem qualquer autorização, descumprindo o acordado e ignorando a notificação, que foi entregue em 28 de junho de 2017, com aviso de recebimento anexo. A gente vai ver se isso tudo está devidamente comprovado, né? Eu não tenho dúvida que está, que eu já vi. Bom, é de conhecimento requerente que tramita em desfavor da requerida inúmeras medidas judiciais determinando a entrega da fósforo a paciente com câncer. Porém, como já exposto, o fato do professor senhor Salvador Claro Neto não estar mais acompanhando a fabricação da droga, afeta a sua composição. O professor está dizendo que a fósforo produzida pela PDT, não sou eu, de novo, a gente não está aqui para falar de desejos, ok? Não está para falar de desejo, a gente tem que entender que existe um mundo de fato, um mundo real e um mundo do desejo. O mundo de fato diz que afeta a sua composição, ou seja, o composto tem diferente composição daquela que inicialmente foi prevista pelo professor Gilberto, professor Salvador, né? Então, aqui o professor diz está diferente, afeta a sua composição. A falta do professor Salvador lá, sem dirigir as pesquisas, causa grave prejuízo, ou seja, afeta a sua composição. Por que causa grave prejuízo? Porque se afeta a composição, faz mal para as pessoas. Se está diferente, não vai fazer bem. Quais são os relatos tidos pela fósforo da PDT? Só fazer uma busca aí, vocês vão procurar, vocês vão entender o que está acontecendo, né? E eu vou continuar, olha só. Pois conforme relatórios presentes em outra demanda, a substância está sendo fornecida de forma impura, prejudicando assim os pacientes que conseguiram, através de ordens judiciais, o fornecimento dessa substância para o seu tratamento.
prejudicando assim os pacientes que conseguiram, através de ordens judiciais, o fornecimento dessa substância. Ok. É de suma importância que seja determinada a suspensão da fabricação, evitando assim um mal maior. Olha a preocupação dele com isso, né? E aqui tem algumas questões mais técnicas que a gente pode abordar, né? Eu vou sair da tela agora um pouquinho. Muito bem, agora voltei grandão. E eu vou abrir de novo, tá? Eu vou abrir de novo, vou mostrar mais algumas coisinhas para vocês, mas é importante eu procurar deixar a identidade das pessoas livres disso, né? Aqui tem documento pessoal, tem endereço, né? Aqui é um processo inteiro, completo, a gente não pode passar, né? Não é de bom tom. Poder pode cantar segredo de justiça, mas não é de bom tom, né? Só mais um minutinho. Termo de acordo para encapsulamento, parceria do laboratório PDT Pharma com a Med Nutrition, né, que isso aconteceu, depois de uma série de situações. Muito bem, cadê a notificação? Deixa eu ver em que folhas estão a notificação. Aqui, a notificação que foi feita está aqui. Eu vou passar para os senhores. Ok? Está aqui. Então, a notificação. Quem notificou? O professor Gilberto. Quem notificou também foi o professor Salvador. Quem foi notificada? A PDT Pharma. Ok? Então, ó. A produção da fosfoetalamina sintética. Parará. Prezado senhor, a presente notificação realizada no intuito de cientificar a notificada que o ilustríssimo secretário de Saúde do Estado de São Paulo, através do ofício tal, informou a suspensão da pesquisa clínica realizada pelo Instituto do Câncer, aquilo tudo que a gente já leu lá em cima. Devendo retornar o professor Salvador lá para as suas funções junto à Universidade de São Paulo, junto à USP. Dessa forma, blá, 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 blá. Ainda importa relembrar os termos do instrumento particular de acordo, está escrito errado aqui, mas enfim, referido ao acordo, devolução de 24 horas, todos e qualquer documentos materiais relacionados. Vendo aqui, ó, tá claro aqui, produzidas, destinatário final, os estoques de matéria-prima, produto acabado, ou seja, devolve tudo e para com o que vocês estão fazendo aí. Tá aqui, ó. E o professor Gilberto foi claro, dizendo o seguinte: a notificação é de certo que não tem condão, tá aqui, ó. Estou lendo aqui. Não tem, a notificação tem o condão, a presente notificação tem o condão de revogar e rescindir imediatamente qualquer autorização ofertada ao notificado pelos notificantes para a produção e distribuição sob qualquer forma da referida substância, sendo que a notificada não poderá, sob qualquer motivo, produzir a referida substância cuja propriedade intelectual pertence aos notificantes. Tá claro aqui, não, como água, tá cristalino, tá? Tá cristalino. Isso foi assinado pelo professor Gilberto. Pelo que eu vi aqui, não foi assinado pelo professor Salvador, mas indica que o professor Gilberto tinha, sim, essa vontade. Vamos lá. Vamos prosseguir aqui, eu vou tirar de novo para não expor as pessoas, né? Vamos lá. Essa é a notificação. Muito bem. Vamos lá. Tem mais um pouquinho aqui. Outra. Ah, mas essa notificação é uma notificação que a assinatura está estranha. Essa notificação, não sei o que lá. Essa notificação, pipipló. Vamos provar? Aqui, ó. Vamos lá, vamos provar. A mesma notificação foi juntada, tá vendo aqui, ó? Mesma notificação. Muito provavelmente porque o doutor Salvador não quis
assinar por motivos que não sabemos, mas não quis, discordou nesse momento. Muito bem. Mas o professor assinou e tem um reconhecimento de firma da assinatura do professor aqui. Ok? Então, se vocês acham que a notificação não foi produzida pelo professor Salvador, vão reclamar lá no segundo tabelião de notas de São Paulo, com o senhor tabelião Lucas Sandro Ribeiro Soares. Só vou lhe orientar que faça isso com muita certeza, porque do contrário você vai ter um problema sério, uma acusação seríssima contra uma pessoa, né, um tabelião que tem um munus público muito grande, ou seja, uma responsabilidade às mãos que, de certo, está longe de cometer qualquer tipo de ilícito ou fraude, principalmente num documento como esse, né? Ao contrário, então, se você acha que isso não é verdadeiro, reclame com ele, mas tenha certeza do que você vai fazer para você não acabar tendo sérios problemas e acabar sendo processado, inclusive criminalmente, né? Vamos lá? Vou guardar um pouco aqui essa questão. Aqui, vamos lá. Agora vocês estão me vendo grandão, né? De novo. Vamos lá. Gente, essa parte da leitura de algumas partes do processo, eu concordo com vocês. Não é nada legal, é chato. Mas é importante para vocês terem conhecimento, né? É muito importante para vocês terem conhecimento, né? Porque tem se falado muito por aí que o laboratório PDT parou de fabricar porque não consegue mais encapsular, porque não consegue mais não sei o que lá, entendeu? Mentira. Mentira. Parou porque está com um problemão para resolver. E qual é o problemão que tem para resolver? Tem que parar, porque não tem contrato mais, né? Não tem mais contrato, tem que parar. Essa é a história, tem que parar, né? Já foi infelizmente, no curso desse processo, o professor Gilberto veio a óbito, né? Com grande pesar e tristeza, os seus procuradores, patronos, noticiaram, informaram no processo que isso ocorreu, né? E o juiz determinou que assim prosseguisse o processo, habilitando os seus sucessores, né? Bom, e assim foi feito. Eis aqui, eu vou tentar de alguma forma, como é que eu vou tampar isso aqui, Jesus? Bom, de alguma forma eu vou ter que tentar tampar esse trem aqui, que tem dados de documento pessoal e aí não dá certo, né? Deixa eu ver se eu consigo tampar esse negócio aqui. Ai, não vai tampar. Deixa eu tentar aumentar então. Bom, não vou aumentar, mas eu vou tirar aqui a informação do nome, vai ter que sair sem o nome mesmo. Quem sabe o nome dela sabe, quem não sabe vai ficar sem saber, né? Ah, o processo já disponibilizou no grupo? Ah, entendi. Então tá bom, vamos lá. Deixa eu trazer aqui. Ok, ó. Tá lá, na tela. Tendo em vista o falecimento do autor, informado das petições tal, e certidão de óbito juntada, requer a habilitação da requerente como representante do espólio. Espólio é os bens, né? Que são havidos. Sendo a viúva meieira do decujus. Decujus é o professor, é o morto.
e o prosseguimento do feito para uma audiência de tentativa de conciliação. Ou seja, muito provavelmente, a viúva do professor, ela vai, claro, fazer valer o que o professor assim queria, né? O que o professor queria? Primeiramente, salvar vidas. De forma secundária, ele queria o quê? Que a PDT Pharma parasse de produzir a fósforo, em razão do quê? Em razão de simplesmente estar matando pessoas. Então é isso, tá? Essa é a razão. Esse é o problema, ok? Agora, o contrário não acontece. O nome do grupo é PDT Pharma, queremos a verdade. Muito bem, queremos a verdade. Por que isso não aparece? Né? Por que isso não aparece? Deve aparecer. Deve aparecer. Né? Então existe um perigo real de dano. E isso não pode acontecer. Né? Então, para a fabricação da fosfoetalonamina sintética, nos moldes delineados pelo professor, habilitado está o professor Salvador Claro Neto, que não está na PDT. Onde ele está? No Baruch. Então, se você pretende ingressar com pedido de alvará judicial para concessão de um alvará, para você conseguir ter acesso à fosfoetalonamina sintética produzida pelo laboratório Baruch, onde está sendo supervisionada a produção pelo professor Salvador, ótimo. Pelo Baruch, ótimo. Muito bem, o professor Salvador está lá. Agora, se você pretende requerer a fósforo ou o alvará judicial para aquisição da fosfoetalonamina, para compra, do laboratório PDT, você também vai conseguir. Você também vai conseguir. Agora, lembre-se deste processo. O professor Gilberto não queria. Por quê? Porque ele dizia... Não sou eu que estou dizendo. Vamos lá. De novo, não estamos no mundo, não estamos aqui falando sobre desejos, sobre vontade. A gente está falando sobre fatos reais e que estão aí acontecendo. Qual é o fato real? Existia uma autorização para concessão que foi rescindida e não tinha mais autorização. Nem tampouco o professor Salvador estava mais lá. Ok? Haviam relatos, segundo o processo que vocês viram aí, relatos indicando que a alteração na fórmula, na composição, estava acontecendo e que estava causando prejuízos aos pacientes. Qual é o tipo de prejuízo que pode trazer um paciente oncológico um medicamento que está adulterado ou a sua composição inicial, original, adulterada? Você pega e compra dipirona e vem junto com a dipirona chumbo. Que maravilha, né? Só que não tinha que ter chumbo, tinha que ter dipirona. Então, está adulterado. Né? Vamos lá. Eu vou abrir para algumas perguntas agora, para a gente poder tentar esclarecer o máximo possível. Né? Para não deixar nenhuma dúvida. Para variar, a Gisele está fazendo uma pergunta aqui. Né? Desde que data o professor Salvador não está à frente da produção da PDT Pharma? Só para ficar bem claro, o período em que os pacientes familiares foram... Só para ficar bem claro, o período em que os pacientes e familiares foram e continuam sendo enganados. Posição da Gisele aqui. Vamos lá, vamos olhar no processo, né? Vamos olhar no processo. O processo pode nos responder esta questão, né? Como diz o nosso presidente Bolsonaro, o processo pode nos responder essa questão. Vamos responder essa questão aí. Vamos lá. Eu nem vi em que página está a notificação, eu não gravei em que página está a notificação. Mas aqui.
A notificação. Notificação. Aliás, não, melhor. Na narrativa dos fatos. Na narrativa dos fatos, na petição inicial, está lá. Está lá. Está lá que foi suspensa pelo ilustríssimo secretário de Saúde do Estado de São Paulo, através do ofício GS, número 1835 de 2017, que havia suspendido a pesquisa clínica sobre a fosfoetanolamina sintética, solicitando o retorno do professor Salvador Claro Neto às funções junto à Universidade de São Paulo. Quando saiu? Bom, foi em 2017. Foi antes de junho, porque a notificação foi em junho. Então, isso aconteceu antes de junho, né? Então, antes de junho de 2017, essa portaria, ela saiu. Então, para responder a questão da Gisele, antes de junho de 2017, o professor Salvador já não estava mais à frente das pesquisas lá na PDT Pharma, né? Então, antes de junho de 2017. Mais alguma perguntinha que a gente pode esclarecer aqui? Vou ficar muito feliz em esclarecer essas perguntinhas aqui. Por favor, pode ler para as pessoas a narrativa do professor no processo sobre a PDT Pharma e a substância que ela produz? Por favor, obrigado. Claro, eu já li, mas vou ler de novo, sem nenhum problema. E vou matar e mostrar a cobra morta, né? Vamos lá? Deixa eu só passar para que vocês possam ver também, né? Vocês possam ver também. Sim, como eu. Vou ver o pequenininho agora, né? Vamos lá. Tá aqui, ó. É de conhecimento do requerente PDT Pharma. Doido. É de conhecimento do professor Gilberto, requerente, né? Que tramita em desfavor, ou seja, contra a requerida, contra a PDT Pharma, muitas outras medidas judiciais, muitas outras ações, inúmeras ações, determinando a entrega da substância fosfoetanolamina sintética a pacientes com câncer. Porém, como já exposto acima, o fato do senhor Salvador Claro Neto não estar mais acompanhando a fabricação da droga afeta sua composição. Eu vou dar uma grifada aqui. Afeta sua composição, pois conforme relatórios presentes em outra demanda, em outro processo, a substância está sendo fornecida de forma impura, prejudicando assim os pacientes que conseguiram, através de ordens judiciais, o fornecimento dessa substância para o seu tratamento. Tá claro agora, Gi? Tá claro agora para mais alguém que esteja assistindo aí? Tá claro? Ficou claro? Eu acredito que ficou claro. Eu acredito que ficou claro. Eu acredito. E você sabe o que me deixou mais contente nesse processo? Que eu, de fato, eu só consegui ver isso agora. O que me deixou mais contente desse processo foi que eu não fui o único a romper com ideias e ideais com uma determinada pessoa. O professor Gilberto também teve esse rompimento. Porque, simples, não se pode negociar com ideais. Você não pode negociar ideais. Jamais. Ideais nunca são negociados. E o ideal meu e o ideal do professor Gilberto era um só. É ver essa substância liberada para uso na rede pública,
para ver essa substância liberada para uso das pessoas a custo do Estado, que tem o dever e obrigação de zelar, segundo a nossa Constituição Federal, pelos pacientes, pelos doentes, fornecendo a saúde integral, porque o texto da Constituição no artigo 195 é muito claro, né? 195? Gente, me perdoe, esse horário eu estou ficando um pouco biruta. 195 é outra coisa. É previdência social. Não, me perdoe. Eu vou checar aqui. Mas eu acredito que a previdência social eu estou falando bobeira. Mas tem na Constituição Federal, tá? Na nossa Constituição Federal fala sobre a saúde integral, tá? O que é integral? Integral é tudo, né? Integral é tudo. Não é metade, né? O leite integral, ele vem com toda a gordura possível. Verdade, gente. Isso está iniciando a partir do artigo 196 da Constituição. 195 é sobre contribuição, é uma parte tributária, né? Que também tem a ver com a saúde, porque a parte de custeio, né? Que são as fontes de custeio. Bom, ficou claro, né? Olha lá, temos uma outra perguntinha. Deixa eu colocar o grandão, porque esse negócio de pequeno não dá certo. Vamos lá. O senhor Diogo Soares, muito boa noite, Diogo, tudo bem? Então, se solicitarmos a fosfoetalonamina através de um processo de justiça, será a PDT Pharma que irá fabricar? Não. Não. Só se você solicitar a PDT Pharma. Se você fizer um pedido judicial para a PDT Pharma, você vai conseguir o alvará para a compra da fósforo da PDT Pharma. Só que você vai estar comprando algo que, segundo, não eu, a gente não está no mundo do eu desejo, a gente está no mundo do que é de fato, segundo o professor Gilberto, está impura e causando graves prejuízos aos pacientes. Você vai ter que requerer esse alvará judicial diretamente ao laboratório Baruch, onde está lá hoje o professor Salvador, trabalhando na produção da fosfoetalonamina para testes clínicos que estão sendo realizados na Universidade do Ceará. Tá bom? É isso. É verdade. Eu também rompi, né? Porque... E rompi 100%, porque eu não estava conseguindo ver solução no final do túnel, né? Ao contrário, eu rompi. Falei, não dá, a gente vai ter que tentar de outra forma. Também rompi. Eu fico feliz que o professor também rompeu. E a Gisele também rompeu, né? Pois é, vamos lá. A Gisele fez uma pergunta, vamos ver se tem pergunta aí ou só tem posicionamento. Vamos lá, vamos ler? Quando eu rompi com essa raça de mentirosos, fui difamado, injuriado e caluniado nas redes. E agora que o professor Gilberto repete no processo que eu venho gritando há 2 anos, como fica? Posso processar todo mundo que cometeu os crimes acima contra mim? Pode. Veja só. O que é? Você colocou difamar. Ok? Você vai brigar comigo, mas eu preciso... Você vai ficar brava comigo, mas eu preciso te dizer. Difamar, no sentido de desapreciar, de caluniar, não é isso? De denegrir, não é isso? É isso, né? Bom, o crime de difamação, ele é um pouco diferente. No aspecto jurídico, né? E ainda que nós temos as redes sociais, é uma coisa um tanto quanto nova e tudo mais, mas trata-se de crimes contra a honra, né?
A gente teria que reunir, coletar todo esse material para poder responsabilizar as pessoas por isso. Bom, agora tem o professor Gilberto diz. Então são crimes contra a honra, gente. São 3 crimes contra a honra. Agora, a calúnia eu não acredito que exista. Porque a calúnia, como você bem sabe, ela é imputar à pessoa um crime que ela não tenha feito. Eles não imputaram um crime a você. Eles imputaram a você uma alegação falsa, o que é diferente. Então, calúnia não consigo enxergar. É uma questão técnica. A gente tem que ser bem frio e técnico nessa hora. É triste, mas tem que ser. Ameaça, você poderia e deveria já ter feito o boletim de ocorrência para poder deixar isso de forma registrada, de autoria conhecida, de autoria desconhecida, para que houvesse uma investigação sobre isso. Não tenho dúvida disso. Né? Não tenho dúvida disso. Não adianta. O direito. Gisele, você vai bater em mim, mas não bate muito, não. O direito não acode a quem dorme. Você não pode deixar isso para lá e não podia ter deixado isso para lá. Agora, as imputações injuriosas. As imputações injuriosas podem culminar em pagamento pecuniário, né? Além de. Porque, infelizmente, você sabe que isso não é apenado com pena de reclusão. O que de fato. Aí a gente tem que entrar de novo naquela situação. O que é o fato e o que é o mundo do desejo. O seu desejo eu sei qual é, mas não vai enquadrar no mundo do fato. Você vai dispensar energia boa em coisa ruim. E dispensando energia boa em coisa ruim, nada vai te trazer de benefício. Só vai agregar correntes e peso para que você carregue. Eu acho que não é o caminho, mas é de fato necessário que essas pessoas sejam responsabilizadas, mas não enfiando goela abaixo delas, algo assim. Elas já devem estar com graves problemas para poder explicar isso para os seus respectivos clientes, né? Então acho que a maior forma e a melhor forma é demonstrar que a verdade sempre aparece, por mais tempo que demore, ela sempre aparece. E a mentira, ela tem perna curta e barba comprida, né? É assim que é. Né? Bom, eu acho que eu já até falei demais nessa live de hoje. Eu volto a colocar-me à disposição das pessoas que precisam ter acesso à substância da fosfoetalonamina sintética quando da produção lá no Laboratório Baruch de Goiás, né? Sob a coordenação do professor Salvador, claro, Neto, né? Ou seja, sem qualquer tipo de impureza ou adulteração causasse prejuízo. Eu me coloco à disposição para auxiliá-los, sabendo que eu peço que vocês entrem em contato com o pessoal que vai colocar aqui nos comentários. Vou pedir para os administradores colocarem aqui o comentário no comentário aqui os seus dados. Procurem essas pessoas, podem me procurar diretamente também, não tem nenhum problema. Meu WhatsApp o pessoal vai colocar aqui também. Vou responder todas as questões. O que eu puder fazer, eu o farei. O que está dentro do meu poder de conhecimento, que está dentro da minha capacidade, esse humilde aprendiz de advogado se coloca à disposição, tá bom? A Gisele colocou mais uma coisinha aqui. Jesus, ela tá brava, hein, gente? Olha lá. Não foi só advogado, não, querido. Um monte de pseudos ativistas que sumiram depois de eu publicar esse processo. Covardes. Gi, quando você acende você está num ambiente, e aí você vai para um outro ambiente da sua casa, por exemplo, à noite, bem à noitinha. Você tem que fazer o que para você chegar lá?
Hã? O que você tem que fazer para chegar nesse ambiente? Caminhar até lá e, por estar escuro, você vai ter que acender a luz. Quando você aperta o interruptor para acender a luz, se sua luz não estiver cortada e a lâmpada não estiver queimada, o que é que vai acontecer? Todas as trevas que estavam dentro daquele quarto vão ser dissipadas por conta da luz. Então, Gi, onde há verdade, a mentira não se estabelece. Onde há luz, não há trevas. Não convivem juntas. Jamais. Então, é natural esse desaparecimento repentino e momentâneo. E só espero que não seja momentâneo, né? Seja para sempre. Desaparece, sejam felizes, alegres e contentes, saltitantes, em outro lugar, que não aqui, né? Eu tenho trabalhado arduamente com essas ações judiciais para requerimento de alvará, para a concessão do direito de compra, né, da Fosfor. E vou dizer para os senhores, temos encontrado algumas resistências, mas o projeto inicial, que não é meu, não é da Gisele, é de Deus, ele tem se seguido, porque tem se chegado até nós pessoas de alto gabarito questionando a utilização, o uso, a forma, o porquê, do que, e essas pessoas têm recebido essas informações e visto que realmente, de fato, existe um peso da indústria farmacêutica, que existe um peso político, que existe uma série de forças negativas contra a efetiva liberação da substância no país. E tem se colocado à disposição e tem nos ajudado. Eu agradeço imensamente, se você está aí e é uma dessas forças positivas, eu agradeço imensamente o apoio, a confiança inicial, porque sem a confiança inicial não há como você expor a verdade sobre os fatos e a pessoa poder reconhecer. Aquele que ainda tem alguma dúvida, estou à disposição para tirar essa dúvida sua. A Gisele, o pessoal do grupo, também está todo mundo à disposição para tirar essa sua dúvida. O que nós queremos fazer é um movimento verdadeiro, um movimento não um movimento maluco, né? Vamos para a porta não sei aonde, e põe faixa, não resolve, gente, isso não resolve. Não resolve. Não resolve. Eu estive em 2015 na porta do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fui conversar, eu e a doutora Ana Paula, à época, conversar com o presidente do Tribunal de Justiça, que não nos recebeu, fomos recebidos pelos seus juízes secretários, juízes assistentes, que conseguiram recepcionar o pleito, mas não nos recebeu porque ele não estava lá, né? Tive a oportunidade depois de conversar diretamente com ele e expor essas questões. E, de fato, estava fora da alçada dele naquele momento, né? Tanto é que subiu para a instância máxima do nosso país, né? Deixe que a polícia os encontre. Ok? Então, assim, isso adianta. Então, quer fazer movimento para aparecer na televisão, para causar comoção popular? Muito bem, ótimo. Isso vai funcionar. Mas vamos procurar fazer de uma forma organizada, de uma forma ordeira, mostrando que somos pessoas diferentes do que a grande maioria que a gente vê nas manifestações, num geral, né? Não estou polarizando nada aqui, ok? Mas a grande maioria, infelizmente, acaba atraindo coisas políticas e isso não é o que se quer. A gente está próximo de eleições e o que vai aparecer de político querendo voto por conta da fosfetanolamina ou até mesmo pessoas querendo se eleger como deputado, como vereador, como sei lá o que, né? Deus sabe o que, por prometer mundos e fundos da fósforo, olha,
Esse é um grande problema que nós temos que pensar. Então, todo aquele que vier dizer para você, olha, eu tenho até vergonha de dizer, essa fósforo é original. É porque toma muita cerveja original, não tem outra explicação, né? E não tá passando bem da cabeça mais, tá? Já batendo quase 18, né? Não tem. A fósforo original é aquela que o teu corpo produz, né? Aquela que está contida no leite materno. Aquela é a fósforo original. Aquela não é sintetizada no laboratório. Mas nós estamos falando da fórmula da fosfetilamina sintética produzida pelo professor Gilberto, com alguns compostos diferentes daquela que foi produzida inicialmente pelo professor Hans Neiper. Enfim, todas as histórias que você já conhece, não vou ficar aqui repetindo não, né? Você já conhece, a gente fica repetindo, e vira um papagaio, né? Tá bom? Então, eu agradeço imensamente a noite de hoje, de vocês estarem até agora assistindo, tirando esclarecimentos. Eu vou esperar só mais um pouquinho para saber se tem mais alguma pergunta. Se alguém tem interesse em fazer mais alguma pergunta, eu vou pedir para fixar os contatos. Alguém, por favor, aí da administração, fixe os contatos para que as pessoas possam ter o meu contato para poder fazer questionamento, pergunta, ou até mesmo para poder entrar em contato para saber como fazer para conseguir entrar com ação para a concessão do alvará judicial para a compra da fósforo, né? Fixem aí. E perguntas. Eu adoro quando tem pergunta. Quando tem pergunta, eu gosto quando tem pergunta. Quando não tem pergunta, fica difícil, né? Quando não tem pergunta, fica difícil. A gente fica chato, monótono, né? Fica chato, fica monótono. Vamos lá, gente. Pergunta, pelo amor de Deus. Gente, pergunta, nem que seja para perguntar qual a sua idade. Não importa, pergunta alguma coisa, por favor. Brincadeira, né? Mas vamos lá, pergunte aí. Opa, apareceu uma. Boa noite, Maria Luísa. Guideroli, falei certo? Boa noite. Chegou agora, vai rebobinar para assistir um pouquinho depois? Muito bem, faça porque vai ser muito chocante. E aí, pessoal? Tranquilidade? Espero que sim. Bom, eu vou encerrar porque amanhã eu tenho que estar aqui. Eu vou ainda trabalhar mais um pouco. Gostaria de agradecer o dono do estacionamento do lado do escritório, que ele cansou de vir me chamar para ir embora. Aqui do escritório. Ele cansou, ele desistiu. Ele falou, não, o doutor não vai embora nunca. Ele me entregou a chave. tá em algum lugar aqui. Ele me deu a chave, o controle do estacionamento. Ó, doutor, quando você quiser ir embora, o controle está com você. Eu mandei fazer um controle para você. Ou seja, vocês verem como é que é o nível do trabalho aqui, que a coisa não é fácil, não. Né? Bom, boa noite a todos, que Jesus abençoe a todos vocês, que vocês possam ter um compromisso sempre com a verdade. Nós aqui, do Instituto É Seu Direito de Saber, É Seu Direito de Escolher, nós temos um compromisso com a verdade, nós temos um compromisso com o paciente. Aqui a gente não tem rabo preso com pesquisador, não tem rabo preso com um laboratório, entendeu? Aqui não tem rabo preso. Se acontecer uma situação errada e for um pesquisador, a gente vai falar a verdade aqui, não adianta, não vai ter jeito. Vai ser verdade, aqui o compromisso é com a verdade. E a verdade não é produzida por nós, não é a nossa verdade. É um compromisso com a realidade, ou seja, eu vou expor de novo, porque é importante isso. Existe um mundo do desejo, do que eu gostaria que fosse, da forma que eu gostaria que fosse, e existe o mundo real, que muitas vezes é diferente, o mundo real do que eu gostaria que fosse, né? E considerando que é diferente esse mundo, né, a gente não pode perquirir o caminho, de novo, falando juridiquês, gente. Perdão, a gente não pode seguir fazendo coisa errada, né? O caminho caminhando pelo caminho errado. Se a gente assim o fizer,
se igualando àqueles que fazem o mal. E não é essa a nossa posição aqui não. É de perquirir, de prosseguir no caminho da verdade, trazendo informações reais e que possa efetivamente trazer uma benesse, uma ajuda para você que precisa dessa ajuda, quer seja uma ajuda com uma palavra amiga, né? Quer seja essa ajuda indicando de que forma você pode conseguir uma melhora da sua saúde por medicamento, tratamento, com o que o valha, tá bom? Gente, muitíssimo boa noite, eu agradeço demais a paciência e a oportunidade. E aqui a gente encerra as nossas transmissões na data de hoje, 12 de dezembro de 2019, às 21h33 minutos. Até mais. Bye.